Se os juros são a espada da economia, a bomba atômica é o escudo das nações. Se um cavalo indomável representa o poder nuclear, o governo é quem segura as rédeas. Se a guerra nasce da ganância e da ira, a bomba atômica impõe medo e contenção. A arma mais destrutiva já criada pelo homem não é apenas um instrumento de guerra, é um divisor de eras. Desde sua criação, o mundo nunca mais foi o mesmo. Ela moldou não só a geopolítica, mas também a economia, a diplomacia e a própria natureza do conflito entre nações. O medo da aniquilação forjou tratados, redefiniu fronteiras e deu origem a organizações globais voltadas para o controle desse poder absoluto. O Tratado de Não Proliferação de Armas Nucleares, (P), não é uma organização, mas sim um pacto que rege quem pode e quem não pode ter armas nucleares. O equilíbrio global passou a depender do jogo de forças entre aqueles que possuem esse poder e aqueles que não podem sequer aspirar a tê-lo. A bomba atômica não é apenas uma arma. Ela é um marco, um símbolo, uma advertência silenciosa. O mundo a teme, mas também se curva diante dela. Existem 3 tipos principais de bombas nucleares: a bomba atômica, a bomba de hidrogênio e a bomba de nêutrons. Cada uma tem diferenças em suas capacidades destrutivas e efeitos distintos. A primeira a surgir foi a bomba atômica, baseada na fissão nuclear. O conceito da fissão nuclear não foi desenvolvido diretamente pelo Projeto Manhattan, mas sim descoberto por 2 físicos alemães, Otto Hahn e Fritz Strassmann, em 1938. Eles identificaram que, ao bombardear o urânio com nêutrons, o núcleo se dividia, liberando uma enorme quantidade de energia. Mais tarde, Lise Meitner e Otto Frisch explicaram teoricamente esse fenômeno. Em 1939, Albert Einstein e o físico Leo Szilard assinaram uma carta enviada ao governo do ZELA, alertando sobre a possibilidade de construir uma arma extremamente poderosa baseada na fissão nuclear. Einstein advertiu que, no futuro, os cientistas poderiam desenvolver uma arma tão destrutiva que seria capaz de aniquilar uma nação inteira. O temor era que a Alemanha nazista estivesse avançando nessa pesquisa, e por isso, Einstein recomendou que os SUA iniciassem seu próprio programa nuclear. Com essa preocupação, os Estados Unidos lançaram em 1942 o Projeto Manhattan, liderado pelo físico J. Robert Oppenheimer e financiado pelo governo norte-americano. O objetivo era desenvolver a bomba antes que a Alemanha conseguisse. Embora os físicos alemães tenham descoberto a fissão nuclear, a Alemanha nazista não conseguiu desenvolver uma bomba atômica por diversos motivos. 1. Falta de tempo. A Segunda Guerra Mundial exigia recursos imediatos, e um projeto desse porte levaria anos ou décadas. 2. Recursos limitados. A Alemanha estava militarmente pressionada e não investiu tanto no programa nuclear. 3. Desorganização interna. Os cientistas alemães não tinham um programa centralizado e bem financiado como o Projeto Manhattan. 4. Ataques aliados. Bombardeios e operações de sabotagem prejudicaram a infraestrutura necessária para pesquisas avançadas. Enquanto isso, os SU avançaram rapidamente e, em 1945, testaram com sucesso a primeira bomba nuclear no teste Trinity, no deserto do Novo México. Pouco depois, em agosto de 1945, as bombas Little Boy, Hiroshima e Fat Man, Nagasaki foram lançadas, encerrando a Segunda Guerra Mundial. Após as explosões em Hiroshima e Nagasaki, o mundo entrou em uma nova era. Os anos seguintes a 1945 foram marcados pelo intenso desenvolvimento de armas nucleares, principalmente com a União Soviética tentando alcançar os Estados Unidos no poderio nuclear. Isso deu início à corrida armamentista e ao período mais tenso do século XX, a Guerra Fria. O projeto nuclear soviético. A União Soviética iniciou seu programa nuclear ainda na década de 1940, mas o verdadeiro impulso veio após o fim da Segunda Guerra Mundial, quando Joseph Stalin percebeu que os ZEUA possuíam uma vantagem estratégica massiva. Com informações obtidas por espionagem do Projeto Manhattan, os soviéticos conseguiram acelerar seu desenvolvimento e, em 1949, testaram sua primeira bomba nuclear, chamada RDS-1, ou Primeira Luz. Isso marcou o início da dissuasão nuclear. Os SLA não eram mais os únicos com poder atômico. A partir daí, ambos os lados começaram a expandir seus arsenais, desenvolvendo bombas cada vez mais potentes, como a bomba de hidrogênio. A Guerra Fria e o equilíbrio do medo. Minha visão sobre esse período é clara. A Guerra Fria só não se tornou um conflito direto entre o URSS por causa da bomba atômica.
Embora ambos os países quisessem expandir suas ideologias, capitalismo e comunismo, nenhum deles estava disposto a arriscar sua própria existência. Washington e Moscou não podiam ser completamente erradicadas sem causar uma destruição global. Esse medo criou o conceito de destruição mútua assegurada, Mutual Assured Destruction. Ou seja, se um dos lados atacasse, ambos seriam exterminados. Foi isso que paradoxalmente manteve a paz, ainda que em um estado de constante tensão. Houve momentos críticos que quase levaram à destruição total, como a crise dos mísseis de Cuba, TC-62, quando os EUSA detectaram mísseis nucleares soviéticos instalados em Cuba, a poucos quilômetros da Flórida. Um erro de comunicação, um disparo acidental ou uma ordem mal interpretada poderia ter levado o mundo ao fim. Como funciona a bomba atômica? A bomba atômica baseia-se no princípio da fissão nuclear. Quando o núcleo de um átomo instável, geralmente urânio-235 ou plutônio-239, é dividido, ele libera uma enorme quantidade de energia em forma de calor, radiação e onda de choque. Isso cria uma explosão devastadora. As bombas mais avançadas, como a bomba de hidrogênio termonuclear, usam a fusão nuclear, junção de átomos de hidrogênio, para gerar ainda mais destruição. A maior já detonada foi a Tsar Bomba, da União Soviética, com um poder destrutivo 3.000 vezes maior do que a de Hiroshima. O fim da União Soviética e o controle nuclear. Com a crise econômica e o colapso do comunismo, a União Soviética caiu em 1991, levando à criação de vários novos países. Muitos deles herdaram armas nucleares, o que aumentou o risco de proliferação. Para tentar impedir a disseminação de armas nucleares, surgiu o Tratado de Não Proliferação Nuclear, TNP, assinado em 1968 e implementado em 1970. O objetivo era evitar que novos países desenvolvessem armas nucleares e garantir que o uso da energia atômica fosse apenas para fins pacíficos. Além disso, organizações como a ONU e a Agência Internacional de Energia Atômica monitoram programas nucleares ao redor do mundo, impondo restrições e sanções a países que tentam desenvolver armas atômicas sem aprovação internacional. Bom, você deve estar se perguntando, e o Brasil? Onde ele entra nessa história? Bem, o Brasil começou a desenvolver um projeto relacionado à energia nuclear na década de 1950, mas não com o objetivo direto de construir uma bomba atômica. O foco inicial, ainda no governo Getúlio Vargas, era o enriquecimento de urânio e o fortalecimento da indústria nuclear brasileira. Apesar de a bomba atômica já existir na época, esse não era o propósito explícito do Brasil. Mas as coisas começaram a mudar na segunda metade do século XX. Durante a ditadura militar e da Polícia de Minas, o Marechal Denis, que se encontra em Juiz de Fora, desde sábado foi pessoalmente ao fronte e parlamentou. Meus amigos de Minas, meus patrícios, quero dizer-lhes que neste momento recebo confirmação da prisão em Pernambuco do governador Miguel Arras, pelo general Justino Alves Bastos, comandante do 4º Exército. Atenção, Brasil! Vamos repetir esse comunicado. O Lafayette de Andrade mandou emissário a Belo Horizonte para trazer ao governador Magalhães Pinto, em seu nome e no do Supremo Tribunal Federal, a solidariedade da mais alta corte do Estado. Atenção, Brasil! Atenção, Brasil! Atenção, Minas Gerais! As tropas do 2º Exército, sob o comando do general Cruel, já sitiaram o estado da Guanabara. Almirante Aragão, assassino monstruoso, incestuoso miserável. Almirante Aragão, não te aproximes, porque eu te mato com meu revólver, canalha, bandido, traidor, a sua hora. O Brasil firmou um acordo com a Alemanha Ocidental, o lado capitalista da Alemanha, para a construção de 2 usinas nucleares, Angra 1 e Angra 2. Esse acordo foi fundamental para o desenvolvimento do setor nuclear brasileiro.
mas também abriu caminho para algo mais ambicioso e secreto: o Programa Paralelo. O Programa Paralelo. O Programa Paralelo foi uma iniciativa secreta, porque, como você sabe, qualquer projeto para desenvolver uma bomba atômica precisa ser altamente sigiloso. O financiamento não era feito diretamente pelo governo para evitar fiscalização. Em vez disso, recursos eram desviados de outras áreas militares, funcionando como uma espécie de lavagem de dinheiro para que o projeto pudesse avançar sem chamar atenção. 3 instituições foram centrais nesse desenvolvimento: IPEN, Instituto de Pesquisas Energéticas e Nucleares; São Paulo, CTMSP, Centro Tecnológico da Marinha em São Paulo; CTA, Centro Técnico Aeroespacial, São José dos Campos. A Marinha, em particular, teve um papel fundamental no desenvolvimento da tecnologia de ultracentrífugas, essencial para o enriquecimento do urânio. O governo sabia? Nem mesmo todos os presidentes da ditadura militar tinham conhecimento total sobre o projeto. Apenas o alto escalão das Forças Armadas, especialmente na Marinha e no Exército, sabia da existência do Programa Paralelo. Os militares enxergavam a bomba atômica como um elemento essencial para a soberania nacional. Como eu já mencionei em outros vídeos, a Guerra Fria não explodiu justamente por causa da dissuasão nuclear, a ideia de que um ataque levaria a uma retaliação devastadora. Sun Tzu, no livro A Arte da Guerra, já dizia: a melhor defesa é o ataque. O inimigo só não ataca se souber que sofrerá um contra-ataque ainda mais poderoso. Por que o Brasil não tem uma bomba atômica hoje? É evidente que o projeto falhou, ou hoje o Brasil teria armas nucleares. Mas o que aconteceu? 1. Redemocratização. O Brasil entrou em um processo de redemocratização no final dos anos 1980 e início dos 1990. O governo civil não tinha o mesmo interesse que os militares na bomba atômica, e a transparência começou a ser uma exigência maior. 2. Pressão dos Estados Unidos. Os ESO nunca quiseram um Brasil nuclear, pois isso representaria um concorrente estratégico e econômico na América Latina. Washington começou a pressionar fortemente para que o Brasil abandonasse qualquer ambição nuclear militar. 3. Tratado de Não Proliferação de Armas Nucleares, TNP. O Brasil resistiu por anos a assinar esse tratado, mas acabou cedendo em 1998, no governo Fernando Henrique Cardoso. Esse tratado proibiu oficialmente o Brasil de desenvolver armas nucleares. 4. O fechamento do projeto. O presidente Fernando Collor de Mello, em um gesto simbólico, viajou até uma base secreta na Serra do Cachimbo-Pá e lacrou um buraco onde supostamente seriam feitos testes nucleares. Isso marcou o fim oficial do Programa Paralelo. Agora vamos para o ponto principal. Por que o Brasil não consegue desenvolver uma bomba hoje? Se o Brasil tecnicamente tem urânio, tecnologia e conhecimento, por que não constrói uma bomba? Há 3 obstáculos principais e um bônus com as consequências econômicas e diplomáticas. 1. Um presidente disposto a bancar o projeto. Desenvolver uma bomba atômica exigiria um líder com coragem para enfrentar sanções e oposição externa. Esse presidente teria que estar 100% decidido a desafiar tratados internacionais, os ESA, a ONU e a AEA. No entanto, qualquer líder democraticamente eleito teria dificuldade em bancar uma decisão tão polêmica. Os riscos políticos são enormes. 2. O regime democrático não permite isso. Diferente da ditadura militar, onde projetos secretos poderiam ser escondidos da população e até dos próprios presidentes, hoje há transparência e fiscalização rigorosa. A AIEA, Agência Internacional de Energia Atômica, monitora o Brasil de perto. Um regime democrático dificulta a lavagem de dinheiro, desvio de verbas e a construção secreta de instalações nucleares. Para contornar isso, o país teria que romper com o TNP e expulsar os fiscais da AIEA, o que traria graves consequências internacionais. O financiamento do projeto. A obra pioneira recebe a visita do presidente Ernesto Geisel, que, acompanhado do governador Faria Lima e autoridades, é recepcionado pelo ministro das Minas e Energia, Shigeaki Ueki, e pelos dirigentes da Nuclebras, Eletrobras e Comissão Nacional de Energia Nuclear, Furnas Centrais Elétricas, responsáveis pela obra que abre as cortinas da era nuclear para o Brasil. Essa primeira unidade atômica começará a gerar com plena carga, em 1978, 627 mil quilowatts de energia. O chefe do governo cumprimenta trabalhadores da obra e vê os depósitos onde serão instalados o vaso do reator,
e do trocador de calor. Já estão aí 70% dos equipamentos que compõem a usina. Desenvolver uma bomba nuclear não é barato. O Brasil teria que investir bilhões de dólares em infraestrutura, tecnologia e testes. Além disso, o país enfrentaria sanções que poderiam afetar exportações, investimentos e a economia nacional. Por que o Brasil não tem uma bomba atômica? Bom, até aqui já ficou claro que o Brasil teve um programa nuclear secreto durante o regime militar, que foi encerrado no início da década de 1990 por influência da redemocratização e pressão internacional. Mas agora, vamos ao ponto principal. Por que o Brasil não tem uma bomba atômica hoje? Existem 4 grandes barreiras para isso acontecer. 1. Um presidente disposto a assumir o risco. A primeira grande barreira para um projeto nuclear brasileiro é que nenhum presidente recente demonstrou disposição real para enfrentar essa batalha. Para desenvolver uma arma nuclear, o Brasil precisaria de um presidente que estivesse pronto para lidar com pressões externas gigantescas, resistir às sanções econômicas e coordenar um programa altamente secreto dentro de um regime democrático. Só que esse cenário é altamente improvável no Brasil de hoje. Primeiro, porque os políticos brasileiros, no geral, não têm essa mentalidade de fortalecimento soberano. Muitos deles pensam mais em manter boas relações com países como os Estados Unidos e a União Europeia do que em transformar o Brasil em uma potência nuclear. Além disso, como o Brasil tem uma democracia instável, um presidente pode começar o projeto, mas na eleição seguinte, um sucessor pode simplesmente desmantelá-lo. Isso cria um ambiente de insegurança para um plano de longo prazo como esse. 2. O regime democrático torna o projeto quase impossível. Ao contrário do que acontecia no regime militar, um projeto de bomba atômica em um regime democrático teria que passar por muito mais fiscalização. Hoje, qualquer movimentação suspeita de recursos seria descoberta rapidamente pelo Congresso, pela imprensa e por órgãos de controle como o Tribunal de Contas da União. Além disso, o Brasil assinou o Tratado de Não Proliferação de Armas Nucleares, TNP, que proíbe o país de desenvolver armas atômicas. Esse tratado está incorporado na Constituição Federal através de cláusulas pétreas, o que significa que nem mesmo um presidente pode simplesmente revogá-lo sem um longo processo de mudança constitucional. Outro problema é a presença da Agência Internacional de Energia Atômica, a IAEA, que monitora rigorosamente todas as atividades nucleares no Brasil. Isso significa que qualquer tentativa de enriquecimento de urânio acima do permitido chamaria atenção e geraria punições severas. Em resumo, enquanto o Brasil estiver sob um regime democrático tradicional e vinculado a acordos internacionais, será praticamente impossível construir uma bomba atômica sem que isso seja descoberto e barrado. 3. Financiamento. O governo brasileiro tem dinheiro para isso? A terceira barreira é o custo do projeto. Criar uma bomba atômica do zero exige bilhões de dólares em investimento em tecnologia, infraestrutura e pessoal altamente qualificado. Mas vamos ser realistas, o Brasil tem condições financeiras para isso? O governo brasileiro sequer consegue resolver problemas básicos como saúde, segurança e educação. Além disso, gasta entre 400 bilhões e 600 bilhões de reais por ano apenas para pagar juros da dívida pública. Como um governo nessa situação poderia bancar um programa nuclear? Além disso, quem iria financiar isso? No passado, o projeto nuclear brasileiro desviava recursos de outras áreas militares, mas hoje essa estratégia seria muito mais difícil. O Congresso precisaria aprovar um orçamento secreto gigantesco para um projeto desse porte, o que geraria suspeitas imediatamente. Ou seja, mesmo que houvesse vontade política, o fator financeiro já seria um grande impeditivo. Os riscos econômicos e diplomáticos. Agora, digamos que o Brasil tentasse levar esse projeto adiante. Quais seriam as consequências? Primeiro, haveria sanções econômicas pesadas. Os Estados Unidos, a União Europeia e até mesmo a China poderiam impor restrições comerciais ao Brasil. Como o Brasil depende de exportações de commodities, essas sanções poderiam causar um colapso na economia. Além disso, se o projeto vazasse para a imprensa, a imagem do Brasil seria destruída no cenário internacional. O país poderia ser tratado como uma nação pária, assim como aconteceu com o Irã e a Coreia do Norte. Isso limitaria acordos comerciais, investimentos estrangeiros e até mesmo a participação do Brasil em organismos internacionais.
Por fim, existe o risco de o projeto ser mal administrado e acabar gerando uma crise interna. Se o governo brasileiro não consegue sequer criar um fundo eleitoral 100% confiável, um sistema de votação 100% confiável, ou sequer administrar bem a economia sem desperdiçar bilhões em corrupção, como garantir que um projeto nuclear de alto sigilo seria executado com sucesso? A realidade é que o Brasil não tem uma bomba atômica porque o sistema político e econômico do país não permite isso. O Brasil precisaria de um presidente extremamente determinado a levar o projeto adiante. O regime democrático cria muitas barreiras e pressões externas. O país não tem recursos suficientes para bancar um programa desse porte. O risco de sanções e colapso econômico tornaria o projeto insustentável. Ou seja, enquanto o Brasil continuar funcionando da maneira como funciona hoje, ter uma bomba atômica será praticamente impossível. O Brasil, historicamente, se posiciona como um país neutro, mas a realidade é que, quando precisar de uma bomba atômica, ele não a terá. Isso por si só refuta a afirmação de que o país não precisa de uma bomba atômica. A verdade é que o Brasil precisa dessa capacidade, e isso é algo cada vez mais claro, tanto para o Brasil quanto para o resto do mundo. Se o Brasil tivesse a bomba atômica, não seria mais visto como um país secundário. Isso traria mais segurança, pois evitariam ameaças externas. Claro que, apesar de nossa postura neutra, o futuro é imprevisível, e a capacidade de dissuadir potenciais inimigos é essencial. Outro ponto fundamental é que o Brasil, mesmo com uma enorme quantidade de soldados, não tem como competir com países como os Estados Unidos, China e Rússia, que possuem milhares de ogivas nucleares. Sem uma bomba atômica, o Brasil não poderia competir com essas potências militares, especialmente se desejasse um status mais elevado no cenário internacional. Entretanto, a questão da bomba atômica é complexa. Não é apenas uma questão de precisar. O verdadeiro desafio é como construir essa bomba atômica sem destruir a economia no processo. Como garantir que o país não sofra sanções internacionais severas e que o investimento em tecnologia não inviabilize outros setores cruciais do país? Bom, meus caros nassocráticos, esse foi mais um vídeo trazendo uma reflexão pesada sobre a realidade do Brasil. Agora eu quero saber, qual a sua opinião sobre isso? O Brasil deveria desenvolver sua própria bomba atômica ou não? Comenta aqui embaixo que eu leio tudo. E claro, se você gostou do vídeo, já deixa aquele like para fortalecer o canal, porque o algoritmo do YouTube é safado e esconde esse tipo de conteúdo. Se inscreve no canal se ainda não for inscrito e ativa o sininho para não perder os próximos vídeos. Nos vemos no próximo. Até mais!